Boa tarde, bom dia, né? Meus segundos anos aí. Então, eu vou gravar, tô aqui novamente para gravar a aula da semana de vocês. Lembrando que a primeira aula é para vocês assistirem esse vídeo, para começar a fazer atividade. Se tiver, essa semana tem atividade nova, atividade 3, já tá lá no Classroom. E aí, aproveitar para na segunda aula eu entrar no Meet comigo, a gente conversar e tirar dúvida, tá? Os segundos anos, por coincidência, todos têm dobradinha, né? É no mesmo dia as minhas duas aulas. Então, como eu posto no domingo, sempre, no máximo no domingo, né? Porque na segunda de manhã tem que estar tudo no Classroom direitinho. Então, procurem ver antes o vídeo, se vocês não querem acordar tão cedo, não funcionam tão bem, né? De manhã, a gente sabe, na escola a gente acorda, mas a gente toma café, a gente sai de casa, a gente conversa com o colega, a gente desperta. Então, às vezes, você funciona melhor assistindo esses vídeos em outro horário. Beleza, perfeito, né? No domingo à noite ele vai estar lá para você. Caso contrário, você tem outros afazeres, o horário para assistir essa aula, tem essa aula só para assistir, assiste direitinho para quando eu entrar na segunda aula, falar com vocês, a gente poder falar sobre essa matéria dessa semana, tá bom? E entrem para falar comigo, né? Entrem para tirar dúvida no Meet. Eu atendo aluno no WhatsApp? Atendo, mas não é a mesma coisa, né, gente? Esse online, esse ao vivo, né? Ele é melhor tanto para mim quanto para vocês, pra gente trabalhar junto, tá? Então não percam aí essa oportunidade, não só comigo, como todos os professores que estiverem à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá, a meiose é a segunda divisão celular que nós vamos estudar, tá? Porque a primeira foi a mitose, que ela é responsável pela reprodução dos seres unicelulares. Claro, se eu sou uma bactéria, eu me divido em duas, eu tenho duas bactérias, reproduzir. Só que nos seres pluricelulares como nós, ela é responsável pelo crescimento e regeneração, né, do indivíduo. Se eu me machucar, ocorre a regeneração através de sucessivas mitoses, tá bom? Mas para esses seres se reproduzirem, né, animais e vegetais, eles fazem um outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Então, a meiose ela é responsável pela formação de gametas. Traduz, professor, e no nosso caso, né, homens e mulheres, né, trazendo aí, contextualizando para nós, óvulos nas mulheres e reprodução de espermatozoides nos homens, tá bom? Só que nós vimos, né, quando vocês fizeram o cariótipo humano, na atividade 2 do bimestre, que nós temos 2 cromossomos de cada, um do pai e um da mãe. Então, se eu vou formar gameta, se eu vou formar uma célula para formar um novo indivíduo, vai ter um cromossomo meu em cada uma dessas células, para se unir, né, com o do meu parceiro, minha parceira, e formar um novo indivíduo com a metade de cada material genético. Então, a meiose, ela é reducional, ela reduz pela metade os números de cromossomos, tá? Se eu tenho 46 cromossomos, 23 pares, no final da meiose eu vou ter 23 cromossomos dentro dessa célula. Então, nossos óvulos ou espermatozoides possuem 23 cromossomos, tá? Um de cada, que a gente montou lá no trabalho. Eu deveria ter montado, tô esperando vocês me entregarem. Então, vamos lá. Então, ó, a meiose, ela possui 2 ciclos, tá? Diferente da mitose, que era um só. No primeiro ciclo, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. O que é cromossomo homólogo? Já pedi para pesquisar no trabalho. São cromossomos idênticos, que possuem a mesma função, que carregam os mesmos genes, né? A gente tem um do nosso pai e um da nossa mãe. Então, esses cromossomos, na meiose 1, eles formam aqui, ó, a placa metafásica aqui no meio. Eles pareiam um com o outro. Por que eles pareiam? Porque cada um vai para uma célula diferente. Então, diferente da mitose, que separa cromátide irmã, na meiose 1, eu vou separar cromossomos homólogos. Eles vão com as cromátides juntas, mas vai cada um para uma célula nova. Então, aqui eu começo com uma célula diploide, 2 Ns, né? 2 pares de cromossomos, é o que significa, que é o que vocês desenharam no trabalho, e termino com 2 células com a metade só. Aqui tem N, aqui tem N, porque eu separei os cromossomos. É reducional, reduz pela metade, tá? Metade vai para uma célula, metade vai para outra. Muito louco, né? Também acho. Então, vamos lá.
Na prófase 1, os cromossomos vão pareando. Cromossomo 1 com cromossomo 1, 2 com 2, forma lá aquela linha equatorial com todos os cromossomos pareados. Como eles pareiam e às vezes podem chegar muito perto, eles podem trocar material genético. Então, é na prófase 1 que acontece o que a gente chama de crossing over ou linkage, tá? Ou permutação, traduzindo aí, né? Falando em português, que isso está no próximo slide. Mas o que é importante entender agora, eles pareiam. Na metáfase é quando forma as fibras do fuso. Olha aqui na metáfase as fibras do fuso formadinhas. Na anáfase é quando começa a migrar, até o final da migração. Cada um vai para um lado, né? As cromátides irmãs puxam e o que eu separo é cromossomo mesmo. Vai cada um para um lado nesse caso. Tá aqui a anáfase. E a telófase é quando ocorre a citocinese, estrangulamento da membrana, formando duas novas células, no caso, haploides, né? Com a metade do número de cromossomo. Professora, mas já dividiu pela metade o número de cromossomo, que é o que precisa para formar um gameta, um óvulo espermatozoide? Por que existe a meiose 2? Porque lembra que eu falei que as cromátides estão unidinhas e elas vão cada uma para uma célula? Então, na meiose 2, ocorre a separação das cromátides irmãs de cada uma dessas células. Então, essas duas células novas entram na meiose 2, tá vendo? E aí ocorre como se fosse uma mitose aí de uma célula haploide. Ocorre a separação das cromátides irmãs. Ó, na metáfase 2, eu não tenho pareamento de cromossomo, eu vou ter um de cada. E aí, na anáfase, de novo, separação das cromátides irmãs. Então, aqui, ó, deixa eu apagar. No final da meiose 1, eu tenho duas células N. No final da meiose 2, eu vou ter 4, porque aí separou a cromátide de irmã, ó, duas N's de um cromossomo e as outras duas N's do outro cromossomo. Parece complexo, mas não é, tá bom? Só entender aí cada fase direitinho. E aí, vamos para o próximo. O que eu disse na prófase 1, eles não pareiam? Vou vir para cá. Eles não pareiam? Quando eles podem chegar tão perto, mas tão perto, que eles trocam material genético, tá vendo? Ó, se une e quando vai se separar, ocorre a troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Isso é muito bom para a diversidade de uma espécie, tá? Isso é muito importante aí para a evolução dos seres vivos, tá? E para a continuidade de uma espécie até, muitas vezes, tá? Então, isso é bom acontecer. Ocorre sempre? Não, mas pode acontecer. Isso ocorre na prófase 1 da meiose 1, quando os cromossomos homólogos estão pareados para essa divisão, tá bom? E aí, aqui eu entro um pouco mais profundo em meiose, para vocês entenderem, né, trazendo para nós. A meiose nos homens é chamado de espermatogênese, formação de espermatozoides. E nas mulheres é chamado de ovogênese, formação de óvulos, tá bom? Volta, canetinha. Então, aqui, ó, meiose, uma célula 2N produz duas células 2N. Acabou a meiose 1. Essa célula 2N vai separar as cromátides irmãs, vai formar 4 células N. Todas essas 4 células N na espermatogênese vão amadurecer, formar flagelo, acrossomo, todas as partes do espermatozoide e formar 4 espermatozoides, tá? Cada célula que entra em meiose lá nos testículos masculinos formam 4 espermatozoides. A mulher, ela faz meiose da mesma forma, a diferença é que nem todas as células vão continuar amadurecendo para formar óvulo. Tá? Ocorre o que a gente chama de corpúsculos polares. Então, vamos lá, aqui. Aqui começa a meiose. Uma célula N forma duas células 2N. Só que só uma dessas células, que no caso é essa aqui desse lado, ó, vai continuar formando o óvulo. A outra forma corpúsculo polar para a divisão celular. Então, essa célula N continua se dividindo, separa as cromátides irmãs, forma essas duas células N. Só uma vai amadurecer, no caso é essa daqui, e vai formar o óvulo. A outra vai virar corpúsculo polar. Então, essas células não amadurecem e não formam óvulo, só uma, tá bom? Então, em cada meiose, a mulher forma um óvulo. Em cada espermatogênese, o homem forma 4 espermatozoides. E outra diferença que existe também é que a mulher nasce com todos os seus óvulos. Então, a mulher, ela faz a meiose ainda
quanto embrião, né? Então, quando a mulher tá dentro lá da barriga da mãe dela, quando nós mulheres estávamos na barriga da nossa mamãe lá, ocorreu essas sucessivas meioses, tá? Formando os nossos óvulos que estão no nosso ovário até hoje. Por isso que a gente entra aí na menopausa, é quando acaba a nossa reserva de óvulos. Então, nós nascemos com todos os óvulos, professora. Nós não formamos nenhum óvulo depois que nós nascemos, tá? Eles amadurecem a cada mês pelos hormônios femininos, né? Estrógeno e progesterona, tá? O homem já não. O homem, quando ele entra na puberdade, esses hormônios, né? No caso masculino, testosterona começa a ser produzido pelo organismo e aí os testículos começam a formar espermatozoides praticamente até o fim da vida deles. Lógico que diminui muito o número, eles têm o que é chamado de andropausa, mas a mulher, ela tem um encerramento aí do ciclo muito mais evidente, muito mais rápido, né? Do que os homens, tá bom? Só aí pra gente entender um pouquinho aí da formação de óvulos e espermatozoides, não deixa de ser meiose. Espero que vocês não tenham dúvida. Eu vou mandar o link daquele videozinho lá do YouTube que o professor, né, que faz aquele vídeo, ele vai explicando conforme vai acontecendo a divisão, né, em cada fase. Então eu vou mandar os 2 vídeos, tá? Acabou de assistir esse, entra lá, clica lá, entende melhor a meiose. Aí vocês vão tentar fazer os exercícios que já estão no Classroom. Tem uma pergunta só de meiose, os outros são todos de mitose, tá bom? São 3 exercícios de mitose e 1 de meiose, totalizando 4 pontos pro final do bimestre. E tirem dúvida comigo na segunda aula, tá bom? Eu espero vocês. Lembrando que, diferente da atividade 1, que depois eu postei as respostas para vocês, gravei vídeo e tudo mais, da atividade 3 eu só vou corrigir dando as respostas quando fechar o primeiro bimestre, tá bom? Então é para fazer, é para copiar todas as questões, é para copiar todas as frases, sim. Quanto mais capricho, mais nota, quanto mais completo, mais vale. É para fazer as ilustrações do exercício 3, sim, todas as fases. Por que você faz a gente fazer tanto desenho, professora? Porque se eu mandar vocês pesquisarem, vocês, qualquer coisa, normalmente pode ver que a minha pesquisa foi bem tópico. Porque se eu mando pesquisar um tema, vocês vão achar esse tema em qualquer página da internet, não vão nem ver se é verdade, se tá ligado totalmente ao que eu tô perguntando, e vão copiar ouvindo música, fazendo qualquer outra coisa no mundo, e não vão prestar atenção em nada. Quando eu peço um esquema, quando eu peço para você construir aquele esquema que você está olhando, para você colocar as partes ou fases daquilo ali, além de ajudar você a entender melhor a matéria, às vezes ajuda até a entender a matéria, faz com que você grave, que você contextualize aquilo que está acontecendo e que o aprendizado aconteça de forma melhor. Por isso que eu adoro esquema, eu adoro tabela, vão se acostumando com isso, tá bom? Dificilmente eu vou pedir uma pesquisa para vocês escreverem folhas e folhas, mas eu vou pedir para vocês desenharem muita coisa. Eu não sei desenhar bem, nem eu, tá? Às vezes o aluno me entrega uma coisa, eu falo, gente, queria ter esse dom. Porque eu não tenho. Tá? Então, professor, esse aluno vai ter mais nota. Não. Se você fizer direitinho o que eu tô pedindo, tá a estrutura toda bonitinha ali, com o maior capricho que você puder fazer, não me entregar lápis, coçar caneta ou passar lápis de cor, enfim. Você vai tirar o mesmo ponto daquele cara que tem aquele dom que até o meu queixo cai quando eu vejo o trabalho desse cara. Tá bom? Então, eu não tô dando pontos em habilidade, né? Nesse caso aí de manual, de desenhar, mas sim no capricho, a atenção e o desempenho do aluno naquela atividade que eu pedi, tá? Até a segunda aula. Assistam o videozinho que o link já vai estar no Classroom junto com essa aula onde vocês acharam ela. Um grande beijo, se cuidem, boa semana e terminem as atividades do primeiro bimestre, que ele termina dia 30, tá? Não esqueçam de terminar dia 30 para não perderem nota. Beijão!